tem. Ele é um pouco amplo e a experiência de cada um faz com que tome caminhos diferentes. Vamos começar com uma pequena passagem aqui da Bíblia, tá? Onde diz: enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo, uma mulher enferma na multidão avançou e encontrou e tocou o manto do manto de Jesus. Ela sofria de sangramento constantemente, já havia 12 anos, e diversos médicos incapazes de curá-la. Depois de gastar tudo o que tinha, seu estado piorava a cada dia. Quando ela ouviu sobre Jesus, ela o seguiu na multidão e tocou seu manto. Imediatamente seu sangramento foi curado, e ela sentiu que seu corpo estava livre da enfermidade. Imediatamente Jesus percebeu o que havia ocorrido. Se voltou e perguntou quem o havia tocado. Seus discípulos estranharam a pergunta e perguntaram: vês que a multidão te aperta, pergunta-se: quem me tocou? Mesmo assim, Jesus continuou procurando a sua volta para tentar identificar quem o havia tocado. Então, a mulher, ciente de sua cura, se aproximou e se lançou aos pés de Jesus, trêmula de medo, e contou-lhe a verdade. Ele então respondeu: filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa passagem, claramente, ela explica a vontade de poder, a força de vontade que a pessoa tem no exercício da própria fé. Mas vamos abrir um pouquinho mais a fé sobre isso. A fé é um sentimento inato. Quando nascemos não temos essa fé. Mas a experiência individual de cada uma das pessoas aqui, de cada um próprio ser, ela faz com que você acredite em algo. Algo que vai lhe constituindo uma razão, um impulso, uma motivação para esse crescimento. Bem, como eu disse, eu não quero esgotar. Se alguém tiver algum questionamento, pode levantar a mão e a gente vai tentar responder. E, no segundo momento, a gente pede a espiritualidade, que ela nos auxilia também, porque toda informação que é importante para nosso crescimento, a espiritualidade sempre nos alcança, sempre nos assiste. Se não for nesse momento, no sono, em determinado momento, com o exemplo de um amigo, sempre estamos sendo socorridos. Uma definição de fé. Fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. A fé é irmã da esperança e da confiança. Quando acreditamos é algo que vai nos acontecer, o que precisamos. A gente vai separar um pouquinho mais à frente desse ponto. A fé é irmã da esperança e da confiança. Vamos chegar mais um pouquinho. O poder da fé tem direta e especial. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. No momento que eu direciono minha fé, eu direciono meus pensamentos. Quando meus pensamentos são direcionados, eu faço parte do fluido magnético. Meus pensamentos direcionam e vão seguindo exatamente de encontro àquela realização que eu preciso fazer. Então, cada vez que eu me conscientizo de uma necessidade, me conscientizo que eu preciso realizar ou alcançar determinado objetivo, que eu direciono meus pensamentos, que envolvo toda a minha vontade, eu estou direcionando essas ondas vibratórias em uma direção. E, consequentemente, elas retornam para mim. Consequentemente, por quê? Estamos todos envolvidos nesse fluido universal. No momento em que eu penso, consequentemente, essa ação ela vai e volta e acontece. Então, devemos ter muita atenção no que pensamos, porque o pensamento ele exatamente reflete nossa personalidade, ele reflete nosso sentimento, reflete nossas ações a todo momento. Ter fé é movimentar a força do pensamento direcionado, como eu estava falando. Se você vai direcionar algo, direcione de forma positiva, porque quando você direciona, você tenta buscar o melhor para você, o melhor para o próximo.
Essa aplicação não serve para mim, como para você, como para qualquer algo que você esteja realizando. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modificando a qualidade e lhe dá impulsos, por assim dizer, irresistível. Quando eu trabalho com fluido energia que está nesse ambiente, que está no ambiente normal, ele tende a se modificar. É como você tem uma pequena enfermidade que, se você passar a sua mão, você vai magnetizando, você modifica aquela atmosfera. Aos poucos, o que você mentaliza, ela vai se realizando. É um processo natural do ser humano. Nós somos energia. Então, no momento que eu mentalizo, no momento que eu formalizo uma fé, um pensamento em determinada direção, quer seja material, quer seja espiritual, quer seja no alcance de determinado objetivo, ele vai se concluir. Mas a gente vai abrir um pouquinho mais do que seja isso. Mesmo porque aquele que ali é um grande poder fluido normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem. Esses estranhos fenômenos de cura ou de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios, e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural. É o que eu estava falando. Se nós estamos envolvidos nesse momento, num ambiente, que nós fazemos parte de um fluido, que estamos nele totalmente penetrados, que nós trabalhamos ele de uma forma mais ampla, nós, consequentemente, modificamos o campo atmosférico, não só nosso, como de todas as pessoas que estão ao nosso lado. Essa razão porque Jesus disse aos seus discípulos: se não conseguiste curar, foi por causa de vossa pouca fé. Minha pergunta é: que tipo de fé nós temos? Fé cega. Aceita tudo sem verificação. Tem base apenas em relatos de opiniões externas e conclusões meramente pessoais, tanto verdadeira como falsa. Não há nenhum julgamento. Quando eu tenho uma fé, como se chama crença. Crença é acreditar em algo onde você não tem direcionamento, você não faz julgamento. Quando você não faz julgamento, você não tem uma posição direta sobre aquele exercício, um comparativo, um nível de consenso sobre o que você está colocando, a sua fé é completamente cega, ela é completamente sem direcionamento, sem argumento. Muitas vezes é acreditar por algo, muitas vezes, como na Igreja Católica no passado, era feita de dogmas. Simplesmente é porque é, isso não pode existir. Hoje, nós com conhecimentos que temos, nós não podemos simplesmente aceitar algo por aceitar. Nós temos o crivo da razão. Nós precisamos trabalhar o crivo da razão para que esse determinado momento faça sentido em nossas vidas. A fé raciocinada. A fé raciocinada, ela se baseia na razão e ciência justificando e exemplificando os fatos, também chamada de fé robusta. Quando eu paro para raciocinar sobre as razões para a tomada da decisão, para um objetivo meu, para todos um trabalho que eu preciso colocar adiante, eu preciso raciocinar sobre as causas. Eu preciso fazer um julgamento do que eu estou fazendo. Eu vou direcionar um pensamento, eu preciso ter dentro dele um fundo de razão, um fundo de parâmetro de onde eu vou partir, para onde eu vou partir e quais são as causas. A fé raciocinada, ela fortalece para você todo o direcionamento que você precisa para que você possa caminhar de forma mais segura. Isso quer no trabalho, isso quer dentro de casa, isso quer em todo ambiente que você está. Não adianta você ter um posicionamento se você não tem uma fonte de equilíbrio, um parâmetro para poder você direcionar. A fé raciocinada, ela segue a ciência, ela segue o conceito de razão. Cada vez que nós pensamos o motivo de que estamos fazendo determinada coisa, nós direcionamos melhor. E pensamos assim: se eu tenho uma razão forte, se eu tenho uma fé forte, em cima de parâmetros fortes, comparativos fortes, razões palpáveis, consequentemente, aquilo que eu pretendo realizar, aquilo externo e interno, porque veja só, não é eu ter uma fé somente externa que vai acontecer algo.
mas a fé também modifica a mim mesmo. No momento que eu acredito que eu posso modificar a minha personalidade, que eu posso modificar a minha pessoa, que eu posso modificar algo que eu enxerguei em mim que não está correto, que não é correto, esse mesmo parâmetro de fé, ele volta-se para mim. Então a fé é algo que está dentro de todos nós aqui. Cada um tem um parâmetro diferente, cada um tem uma razão diferente por onde seguir, mas o importante não é o parâmetro, o importante é tenha uma convicção de que você está seguindo uma razão e um julgamento mais correto. Não deixe livre, simplesmente sem julgamento, sem a escolha que você está fazendo. Ponha um julgamento para que você possa sentir-se confiante. Para quando chegar lá na frente você sentir-se, realizou-se por conta desses meus critérios de conclusão. Ou não se realizou porque houve diversas outras razões. Muitas vezes a minha falta de segurança, a minha falta de direcionamento, a minha falta de objetividade também não fez com que concluísse isso. É importante a gente ter esses dois parâmetros. O julgamento é importante. A gente está falando de julgamento, vamos ser claro, julgamento de fatos. A gente está julgamento de pessoas, isso não faz parte do nosso ponto. Tá? Cada pessoa tem seu livre-arbítrio e sua livre decisão. Então, esse livre-arbítrio, cabe a ela o julgamento. A gente está aqui julgando os fatos e parâmetros que a gente pode discernir como sendo corretos para nós mesmos, para poder discernir a quem devemos seguir. E a fé é exatamente isso. Quando eu tenho um parâmetro, uma razão, um motivo de ser, que ele pode ser uma opinião do amigo, que ele pode ser uma notícia, que ele possa ser uma base científica, mas é importante que você tenha um parâmetro, tá? Para que a gente não caia na primeira condição de uma fé cega. Porque uma fé cega, ela não nos leva a canto nenhum, tá? E por outro lado, a gente sente que na verdade ela não concluiu o que a gente esperava. Nós sabemos que essa vida é uma passagem. Nós temos muita fé, muita esperança, mas precisamos, acima de tudo, ser concisos no nosso direcionamento, tá? Todos nós temos objetivos pessoais. Objetivos de crescimento profissional, pessoal, familiar. E isso requer que a gente tenha uma certa atenção quando a gente trabalha um pouquinho da fé, tá? Em todo momento. Algumas propriedades da fé. A gente pensa que a fé como sentimento, a fé movendo pensamentos, ela nos traz alguns pontos muito interessantes. Porque na hora que eu acredito, eu tenho um Deus do universo, Criador de base, Criador, causa primária de todas as coisas. Em determinado momento, nós temos dois universos. Um Deus que cria os universos, cria os planetas, cria toda a natureza, e eu tenho o segundo universo, que sou eu, que somos nós. Existe um momento de conciliação, tá? E quando eu tenho a certeza do que estou fazendo, quando eu tenho as melhores razões, quando eu me embaso no direcionamento que eu estou fazendo, eu estou trabalhando exatamente essas qualidades para mim, tá? Eu estou trabalhando a minha paz interior, o meu equilíbrio, tá? A minha paciência, a perseverança no que eu devo fazer. Aqui passou no slide anterior, tinha uma prece muito interessante, a prece da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Força e perseverança para aquelas que eu posso. E sabedoria para discernir uma das outras. A gente precisa muitas vezes um pouco de sabedoria para poder trabalhar um pouco esses pontos aqui. Então, quando você tem a certeza, que você tem a fé que você está fazendo algo, que você está buscando algo, e que você tem dentro de você os melhores critérios de julgamento, os melhores critérios de auxílio, quer seja de um amigo, de um parente, tá? Isso fortalece você. E essas são uma das características que você traz com você. Consequentemente, você pode abrir muitas outras, tá? Essa aqui só são uma pequena parcela dela. Uma segunda passagem da Bíblia, que diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando eu estarei convosco?
Até quando, pois, sofrerei? Trai-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhe: por causa da sua incredulidade. Pois, em verdade, vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vamos abrir essa montanha agora. A montanha ela abre em várias direções. A montanha é uma passagem, uma parábola que ela está escrita mais ou menos assim. Se Deus é o Criador do universo, se Ele é o que nos orienta, nos ampara, que trouxe todos nós de um planeta de origem para cá, tá? Que deu diferentes missões para cada um, que deu diferentes oportunidades, que nesse momento está dando uma oportunidade de a gente se melhorar e procurar novos caminhos, tá? Como disse o nosso amigo aqui, uma oportunidade que a gente vem mudar um pouquinho nossa vida, tá? Estamos aqui nesse domingo, quando poderia estar na praia, em outro local, fazendo churrasco, tá? Nós estamos aqui procurando melhorar nós mesmos. Essa é a oportunidade de Deus, tá? Então eu tenho esse universo que nos auxilia. Mas a montanha em si, ela vem um pouco mais. Ela vem dentro das realizações pessoais, das materiais e do auxílio aos irmãos. Se eu entendo que Deus, Pai, Criador de imensa bondade, que permeia todos os planetas e esse presente momento, eu agradeço pelas bênçãos que eu tenho todos os dias. Toda manhã que eu desperto, eu agradeço pela bênção de poder ter despertado, do corpo de estar aqui, da felicidade de estar, de todas as bênçãos ao longo do dia. Eu agradeço à noite quando eu vou despertar, quando eu vou adormecer no meu leito, as bênçãos de que tudo que aconteceu foi para o meu crescimento. Entrego a Ele todas as minhas boas vontades, todo o meu carinho que eu tive ao longo do dia e procuro ser um pouco melhor. Esse é um pensamento que a gente deve levar sempre em conta em relação a Deus. Sua infinita bondade e misericórdia, independente do que nós façamos no dia de hoje, amanhã será um dia melhor. E Ele nos permite que a gente possa modificar a cada dia um pouco mais esse crescimento. E a gente vai exercitando um pouquinho mais. A fé na autoconfiança, na capacidade de se promover as autorrealizações e mudanças, no sentido de ser melhor no campo moral, físico, material, intelectual, espiritual e nas interrelações. O amigo aqui, quando abriu, ele fez uma passagem interessante. O exercício. Quanto de exercício a gente está fazendo? Quanto de fé eu coloco nas atividades que eu faço? Quanto de força de vontade eu coloco nas minhas mudanças pessoais? Porque a fé não é só simplesmente no que eu quero falar, eu quero comprar um carro, eu quero alcançar algo material. Não, mas essa é a montanha. Tá? A montanha sou eu mesmo. Eu preciso modificar dentro de mim essas qualidades. Nós estamos aqui exatamente procurando modificar esses pequenos detalhes. Moralmente, o que é que eu estou precisando melhorar moralmente para mim, para ser uma pessoa melhor? A relação com o próximo. Eu mesmo, minha palavra, eu estou cumprindo minha palavra, eu estou indo e vindo na minha palavra, eu estou sendo uma pessoa justa com o próximo. Fisicamente, o corpo é um instrumento que foi dado por Deus. Eu estou tendo conta com ele, eu estou tendo meus excessos. De alguma forma, bebida ou qualquer outro. Como é que eu estou controlando isso? Eu busco o meu crescimento todo dia com leitura, com algo que possa aumentar o meu conhecimento. Espiritualmente, eu consigo sentar, meditar, ler um pouco mais sobre a vida e fazer minhas mudanças. Essa é uma das montanhas, tá? Nós somos uma montanha. Nós precisamos mover essa montanha dentro de nós mesmos. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade e a força para superar as provas. Se a gente observa que cada dia é uma oportunidade, cada dia tem uma prova diferente. O dia de hoje nunca será como o de ontem, nunca. Mesmo assim como um minuto.
O minuto que passamos por essa porta, o minuto que acordamos, nunca será o mesmo. E essas montanhas, muitas vezes, a gente acorda com um pouco de desânimo pelo dia. Mas não, a gente precisa trabalhar um pouco mais isso aí. Qual a melhor receita? Busca o autoconhecimento. Quando a gente busca o autoconhecimento, alguma coisa a gente está esquecendo. O que é que eu preciso melhorar? Então, essas pequenas montanhazinhas a gente vai mudando. Todo mundo tem necessidade de realizações materiais. Faz parte do nosso dia a dia como exercício de nossas habilidades no trabalho, a atender nossas necessidades. O trabalho, as tarefas simples, os estudos, tá, as atividades dentro de casa, tudo é crescimento. Tudo são montanhas e a gente precisa depositar fé em tudo que a gente faz. Tudo tem uma razão de ser. E se eu não busco essa razão, eu não consigo fazer as mudanças que eu preciso. Tá? Então a gente exercita essa parte externamente. Se é nos estudos, se é no trabalho, se é buscando alguma coisa de crescimento. Eu quero me formar, então eu tenho que ter pensamento firme, eu tenho que ter a fé no que eu preciso fazer. Eu tenho que buscar razões, eu tenho que buscar os elementos necessários para que eu me fortaleça para poder fazer essas mudanças ao longo do meu progresso. Nós temos um progresso pessoal e um progresso evolutivo. Aqui está a segunda parte dele. Não estamos sós. Nós temos muitos outros irmãos próximos a nós. Como todos somos diferentes, nós temos sempre escalas diferentes, aprendizagens diferentes. Tá? Então a gente tem que sempre estar disponível a dar um aperto de mão, a poder ouvir e auxiliar o próximo. Hoje eu posso estar hoje ou qualquer um de nós pode estar um pouco mais feliz. Mas alguém que está precisando de um encorajamento, de um fortalecimento da fé, de uma palavra, de um ouvido, de ouvir um pouquinho, de um esclarecimento. E é nesse momento que a fé, ela trabalha um pouco mais, tá? Ter fé é acreditar na vitória do próximo, como exercício do Evangelho de Jesus Cristo, revelando as limitações, reconhecendo as limitações e auxiliando no que nos é possível ao limite de nossas forças. Uma palavra-chave, duas palavras-chave, reconhecendo suas limitações. O auxílio, ele é algo que a gente tem que observar muito. Quando a gente procura auxiliar alguém, a gente não pode ultrapassar os limites das pessoas. Assim se diz, o limite é com a individualidade. Eu não posso ultrapassar a ação proativa da outra pessoa, nem tirar os deveres, nem a responsabilidade dela. Mas eu posso fortalecê-la naquela jornada. E se eu tenho fé, eu tenho perseverança, aquela pessoa também precisa ter sua fé renovada e precisa ser perseverante naquela atividade dela. A gente precisa refletir naqueles que estão próximos. Muitas vezes as melhores mensagens, até as coincidências, e as coincidências que nos acontecem, muitas vezes são respostas que precisamos. Nada acontece por acaso. Então, uma pessoa que chega com uma palavra, que chega com uma questão, ou que está passando por algo, principalmente que chega ao nosso conhecimento, é porque nós temos uma missão perante aquilo. Nunca nos esqueçamos dessa pequena parte. Interessante. Instrumentos de auxílio ao exercício da fé. Nós conversamos que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso amigo espiritual, que está sempre presente nesse momento, tá? Ele é que nos supre de tudo que nós precisamos. Da mesma forma que os pássaros não precisam armazenar, não precisa ter teto, não precisa fazer comida, tudo é fornecido. Sempre nos é dado o que é necessário. Devemos nós procurarmos exatamente um pouco mais, mas no sentido de crescimento, mas não no sentido de querer o excesso. Ok? O Pai é o melhor exercício. Renovemos moralmente. Busquemos mudar essa montanha que está dentro de nós mesmos. No momento que eu mudo minhas montanhas, eu mudo meus valores, eu mudo meus atos. Cada vez que eu mudo meus atos, porque eu cresci, porque eu tomei conhecimento, eu modifico as razões, os julgamentos que eu faço em cima de mim para que eu seja melhor, para que eu possa pensar melhor e direcionar meus objetivos. E direcionar a minha fé. A minha fé ela se fortalece exatamente nesse momento, quando eu busco melhorar a mim mesmo, as minhas razões e procurar os motivos de julgamento para que eu possa ser melhor mais à frente, que eu fortaleça essa origem. E atrelado a esse pequeno momento, nós temos os irmãos que nos auxiliam, que nós podemos contar com ele
irmãos do plano espiritual, benfeitores, amigos, guias. Sempre que tivermos uma dúvida, perguntem. Se a dúvida for para o seu conhecimento, ela será sempre atendida. Quer no sono, quer numa palavra que alguém chegue próximo a você, quer na orientação de um exemplo. Mas vale buscar. Se você tem a fé consciente, a fé forte, a fé fortalecida nas razões, elas com certeza eles vão lhe auxiliar no que for necessário. Você vai estar sempre bem amparado. Interessante que esse último é a conexão para todos. É interessante, ele poderia ser um dos primeiros. A prece. Se nós utilizamos a prece como instrumento de agradecimento pela manhã e pelo dia, agradece por tudo que tem nos acontecido de bom e pelo aquilo que nós não entendemos. Eu não vou dizer mal, vou dizer pelo aquilo que não entendemos, porque só recebemos o que precisamos. Se agradecemos por um dia, agradecemos e fazemos a conexão com o Pai, fazemos a conexão com os irmãos. Quando a gente trabalha esse sentido, eu tenho dois universos em conciliação. O meu universo, do meu livre-arbítrio, e o universo do Pai. Nesse momento eu tenho um equilíbrio. Eu consigo crescer, eu consigo ter a paz, eu consigo ter exatamente a tranquilidade, a perseverança para poder trilhar novos caminhos e tarefas. Então, se alguém se puder exercitar a prece da melhor forma, com certeza, você vai sentir todas aquelas propriedades que a fé lhe traz e muitas outras, para que você possa prosseguir um pouquinho mais. Uma pequena prece. Algumas pequenas reflexões que a gente deve colocar entre tantas outras. A fé é um exercício, como tal, requer atenção, equilíbrio, raciocínio, base que suportem as direções das energias. Aqui que nós tínhamos conversado. Quando eu tenho fé, eu direciono meu pensamento. Quando eu direciono meu pensamento, retorna para mim na forma que eu pensei, na razão que eu pensei. Tá? É pura energia. Como toda energia, para sua real eficácia é necessário a perseverança do pensamento, no bem a ser realizado, esquecer no plano físico ou espiritual. Como o amigo estava falando aqui do exercício, como o próprio livro colocou aqui, a perseverança ela deve fazer parte do ser humano. Até porque nós fazemos parte desse processo, nós fazemos parte do processo evolutivo. A fé é semelhante à ação da prece, vibra e age a partir do fluido universal, sempre a nosso favor. Quando eu direciono, eu tenho resposta. Cada momento que eu pergunto, cada momento que eu me fortaleço, cada momento que eu busco uma razão, que eu estudo as razões porque eu estou procurando ser melhor, eu fortaleço a minha fé. E a minha fé faz com que aquela vibração torne-se mais forte para mim e, consequentemente, vai se realizar. Se alguém disser, eu levantar a mão e dizer assim, não se realiza, veja, é uma bênção. Recebemos tudo o que precisamos. Ok? Quando não há o equilíbrio, a gente tem que entender que tudo que chega para nossas mãos, para nós, é para o bem. Existe um filtro, tudo é para o bem. Não é diferente disso. A fé segue os princípios das leis morais e materiais, e ambas estão, entretanto, seguem as realizações de acordo com os princípios de Deus. Como eu falei, a gente tem um Pai de amorosidade, um Pai que só quer o nosso bem. Nada passa pelo crivo dele que não seja bondade. O perdão é uma das maiores, entre muito infinitas, uma das maiores bênçãos. Porque nós fazemos diferente hoje, fazemos diferente amanhã e sentimos que fazemos diferente. Mas aí começamos a corrigir aos poucos. Ninguém nasceu perfeito. Não seremos perfeitos ainda por melhor que façamos todos os dias. Mas ele dá-nos perdão para que a gente possa continuar. E a gente vai continuando assim mesmo, melhorando a cada dia. Então, cada dia nessa escola chamada Terra, a gente vai melhorando, um degrau a outro degrau. E a gente vai trabalhando isso para que na próximo domingo, quando todos estiverem aqui, já será um dia diferente. Cada um já cresceu bastante ao longo da semana, ao longo desses dias. Uma pequena mensagem de Chico, para a gente poder encerrar esse pequeno diálogo nosso na tarde de hoje. Não perca sua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste. Acima de ti mesmo, crê e trabalha. Esforça-se no bem,
e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e perseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te arranhe o coração e te atormente o ideal, agrilhotando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueça, porém, de manhã será outro dia. Essa passagem ela é muito clara na necessidade que nós temos de prosseguir, principalmente na necessidade de termos confiança em fé. Oremos, traçamos nossas diretrizes de acordo com o plano espiritual, não como nós queremos. Porque o que nós queremos são as necessidades, muitas vezes, próprias. E próprias nem são aquelas que nós precisamos. Não são aquelas que merecemos, muitas vezes. Mas quando nós alinhamos, Senhor, concedei-me o que eu preciso. Dá-me a força e a perseverança para que eu possa buscar tudo aquilo que eu necessito. Que eu possa melhorar todos os dias. Aí está o ensinamento de Cristo. Aí está o ensinamento do nosso Pai. Então as montanhas a montanha da fé que a gente vai mudando, a gente muda dentro de nós mesmos. É um primeiro momento. Procuramos depois mudar essas montanhas ao nosso redor, ao redor dos nossos irmãos mais de diferentes níveis, porque cada um aqui cresce da forma que vai exercitando. Bem, se alguém tiver algum questionamento, por favor, pode levantar a mão. Eu queria somente agradecer a atenção de vocês. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho para esse assunto, que ele é um pouco amplo. E a gente, aos poucos, a gente vai entendendo que nada acontece da noite para o dia, mas a gente precisa ter a perseverança. Precisa ter o quê? A paciência e, principalmente, acreditar. Elevar a fé. Porque crença não leva a nada. Não tem nenhum base fundamental para você seguir. Mas se você eleva a sua prece, eleva seu critério de julgamento, seu critério de ciência, as razões por que você busca, com certeza, você alcançará seus objetivos. Nós estamos aqui todos com esse crescimento, com esse objetivo, de poder crescer. Obrigado a todos por passar esse domingo. Uma boa tarde.